Bem-aventurado todo aquele que lê, os que ouve e guarda, pois o evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido anunciada. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê, Jesus disse que será condenado. O tempo aceitável à salvação é hoje. Diz a Bíblia Sagrada, se hoje ouvirem a tua voz, não endureçai o vosso coração. A palavra de Deus tem sido pregada, o evangelho tem sido anunciado para o despertamento teu, que ainda não decidiu dar a vida com Cristo. A Bíblia diz que após a morte segue o seu juízo, e diante do Senhor, naquele grande dia, diante do juízo final, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não tem como negar que não ouviu falar de Cristo, porque este evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido pregada. O evangelho de João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Deus está dando oportunidade ainda porque Ele te ama. O evangelho de João 3,16 lá está escrito que Deus Ele amou o mundo de tal maneira. Não tem uma qualificação, uma comparação. Que tal maneira é essa? De enviar o único Filho dele para nos dar o direito da salvação. E assim estamos anunciando esse evangelho. O evangelho de João, capítulo 14, o verso 6 já está falando. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos dá o direito de entrar no céu. O passaporte para entrar no céu, ele tem que ser carimbado. E esse carimbo, ele foi decretado lá no Calvário. É o sangue de Jesus Cristo que purifica todo o pecado do ser humano. E Deus então Ele está dando oportunidade ainda, porque Ele te ama tanto. E a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. O juízo final chegará para todo ser humano. Diante do juízo final, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Não tem como escapar. No juízo final, não tem como esconder. No juízo final, não tem como fugir. No juízo final, diante do Senhor, não tem como dizer que não ouviu falar de Cristo. A oportunidade está aberta. Aproveita enquanto Deus está te dando a oportunidade. E que Deus assim possa continuar te dando oportunidade. Mas o tempo do fim está próximo. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, arrependendo o homem do teu pecado, ele vai alcançar o perdão de Deus através de Cristo Jesus, ter morrido na cruz do Calvário. E os teus pecados serão perdoados. Mas é necessário arrepender, renunciar ao pecado, aceitar a Cristo como Salvador, para o direito da vida eterna. Evangelho de João, capítulo 5, verso 26 a seguir, está dizendo: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Ressuscitarão para a vida eterna todo aquele que em vida aqui nessa terra renunciar ao pecado, aceitar a Cristo como Salvador, ressuscitará para a vida eterna. Mas o homem que permanecer nessa terra em pecado, morrer em pecado, no juízo final, ressuscitará para a vergonha eterna. Deus continua te abençoando. Deus continua te dando oportunidade. Mas não demore. Arrependei-vos enquanto há tempo, para que você possa ter o direito da salvação. No Apocalipse, capítulo 20, verso 15, lá está falando de um livro que será aberto. O livro da vida. O livro da vida está escrito lá. O teu nome, quando você aceita Cristo como Salvador. Mas no Apocalipse 20, verso 15, lá está escrito: se o teu nome, o meu nome, não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Deus não quer que o homem seja lançado no lago de fogo. O próprio homem tem sua própria escolha. O seu próprio destino é o próprio homem que faz. Deus está pronto a perdoar o teu pecado para que você possa ter direito da vida eterna.
enquanto a vida, a esperança. Mas Hebreus 9:27 diz que está ordenado ao homem morrer somente uma vez, e depois disso vai vir o juízo. A ordem é de Deus. Morreu uma vez, e depois disso vai vir o juízo. Jesus dá um conselho hoje para a humanidade, para você que está me ouvindo. Ele diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Jesus hoje é um advogado. Um advogado, ele perdoa. Um advogado, ele dá a oportunidade para você de vir. Mas no Apocalipse capítulo 20, versículo 11, Jesus está lá como o juiz. Um advogado perdoa, o juiz traz a sentença. Qual você que vai querer receber? O perdão ou a sentença do juiz? Deus continua te abençoando. E te dê outra oportunidade, em nome de Deus.